Olá pessoal, bom, estamos aqui novamente, dando continuidade a esse conteúdo. Estou com a máscara aqui, parecendo um ninja, né? Vamos falar sobre vírus. Vou tirar porque eu estou na sala, estou sozinho, então estou seguro. Já passei álcool e gel em minhas mãos, estou protegido, né? Bom, como eu falei anteriormente, vamos estar falando agora sobre vírus. Peço que vocês abram o livro na página 29, vou fazer a leitura simplificada e contextualizada com vocês, certo? Vou colocar em tela aqui a imagem do livro para me fazer a leitura com vocês. Gente, o conteúdo então que a gente vai estar vendo aqui é temática, introdução ao vírus, objetivo, introdução geral às estruturas, tipo de vírus, interação com as células vivas. Os conteúdos aqui que vai estar sendo abordado nessa aula, características dos organismos vivos, que eu já falei anteriormente no vídeo, certo? Características gerais do vírus, como é que é a sua estrutura, como que ele funciona, seu metabolismo. Já diferenciamos um vírus de computador e um vírus, né, biológico, que infecta organismos biológicos. Tipos de vírus, alguns tipos de vírus e algumas doenças que eles podem causar. Aula EAD, né, página 20, 21 e 29. O material sendo disponibilizado com vídeo no YouTube, que eu vou estar postando para vocês, com link na plataforma Google Sala de Aula. Na sequência teremos algumas atividades, essas aqui, talvez eu coloque mais algumas outras, porém estarei mandando material complementar para auxiliar vocês. Bom, aqui no livro, vamos para o conteúdo aqui do livro. Deixa eu aumentar aqui. Acho que ficou bom assim, né? Pessoal, então vamos lá. Vírus. Fazer a leitura contextualizada com vocês aqui. Observem aqui. A teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula, certo? Gente, o vírus tem célula? Será que ele tem célula? Será que ele pode ser considerado vivo por ter ou não ter célula? Isso que é a reflexão nossa nessa leitura. Há, no entanto, um grupo muito peculiar de seres que não é composto por célula, mas que apresenta algumas características presentes nos seres vivos. Estamos falando do grupo dos vírus. Eles apresentam, né, características peculiares que se assemelham aos organismos vivos. Então, logo aí você já consegue ter uma fala indireta da leitura que eles não são, de certa forma, considerados organismos e nem são considerados seres, estruturas vivas, certo? Bom, dando continuidade aqui. Além de não serem formados por células, os vírus não apresentam outras características que usamos para definir ser vivo, certo? Quais são as características para definir ser vivo? Tem que ter metabolismo, tem que utilizar utilizar energia, água, nutrientes, coisa que a célula absorve e faz no seu dia a dia. O vírus não faz isso. O vírus é apenas um parasita, certo? Gente, o vírus então ele é um parasita intercelular obrigatório, ele não absorve, não tem capacidade de absorver água, nutriente, ele apenas vai na célula para inserir o seu DNA, o seu material genético. Lembra o material genético onde carrega as informações para replicar toda a forma de vida? No caso, o vírus ele compartilha em comum com a célula, com os organismos vivos, o DNA, RNA, o material genético, né? Graças a isso ele consegue cumprir, né, o processo de replicação e duplicação. Mas como que acontece isso? Bom, então eles não possuem metabolismo, né? Vimos aqui que ele não possui metabolismo, então não se compara com a célula que possui metabolismo, né, e tem função específica. Bom, continuando aqui. Apresentam material genético e se reproduzem. Na verdade, eles não se reproduzem, sim, no ato de fazer uma troca com outro vírus de informação. Na verdade, ele se replica, ele cria cópias de si mesmo. O vírus ele consegue dominar a maquinaria, a estrutura da célula, né, obrigando, escravizando a célula para que ela crie cópias de si mesmo. Sendo assim, fora das células, eles não apresentam manifestações vitais, não apresentam nenhuma manifestação de vida. Vital vem de vida. Pelo fato de os vírus terem características muito peculiares, né, ainda se discute se podem ser considerados seres vivos. Então é uma discussão que existe, né? Uma pausa aqui para arrumar esse vídeo. Pessoal, então existe uma discussão na ciência, cientistas debatem, né, se o vírus pode ser considerado uma estrutura viva, até porque não tem as características básicas da vida, né?
Então assim fica complicado, né? Um organismo que consegue parasitar a célula, causar doenças, tantos transtornos. Será que ele tem importância? É uma estrutura muito bonita o vírus, visto no microscópio. Até porque é feita uma coloração. Colocam-se corante para poder visualizar. O vírus, gente, deixa eu arrumar aqui minha webcam. Gente, o vírus é uma estrutura tão pequena, que para vocês terem uma ideia, ele é menor do que uma organela. Imagina uma célula já é pequena, ela só é vista no microscópio, certo? A célula só é vista no microscópio. O vírus é menor do que uma organela que está dentro da célula, ou seja, muitas vezes menores, certo? Muitas vezes menor do que a própria célula. É uma estrutura muito pequena, só consegue ser vista no microscópio. Bom, dando continuidade aqui na leitura, gente. Observem aqui ao lado uns tipos de vírus. Esse aqui é a foto real de microscópio. Tá vendo aqui? Aumento de 125 mil vezes. O microscópio que nós temos na escola aumenta apenas 1000 vezes. Esse aqui, 125 mil vezes. Isso aqui é a foto de um bacteriófago. É um tipo de vírus que infecta apenas bactéria, certo? Continuando a leitura aqui. Alguns exemplos de vírus são os que causam gripe, AIDS, dengue. Os vírus infectam células introduzindo nelas seu material genético, que passa a comandar todo o funcionamento celular a seu favor. Reproduzem-se e formam outros vírus, e depois saem das células prontos para infectar outras. Gente, um comportamento celular que não está explicado aqui, né? O que acontece? O vírus, gente, ele vai lá, ele consegue inserir o seu material genético na célula. Uma vez que ele faz a inserção desse material genético na célula, ele começa a replicar a cópia de si mesmo lá dentro, a tal ponto que a célula começa a inflar, inchar. Vai ter tanto vírus clonado, tantas cópias do vírus ali dentro, que a célula vai se destruir, ela vai explodir. Alguns vírus têm esse comportamento. Já outros vírus conseguem parasitar a célula e mesmo assim conseguir sair e a célula continuar produzindo cópia deles mesmos. Eles não destruem a célula, mas eles causam infecção. Graças a essa infecção aí que destrói células, né, nós temos aí, né, uma diminuição do sistema imunológico. Vimos em sala sobre os glóbulos brancos, células de defesa do corpo, que elas estão ativas a todo momento em busca de organismos estranhos. Elas vão lá, nesse organismo estranho, engloba, que temos um glóbulo branco, né, vai lá, engloba essa partícula, isso é uma bactéria, um vírus, e faz a digestão dele. Muitas vezes esse processo de digestão não é bem sucedido, e aí a célula sofre. Por exemplo, se ela englobar um vírus que tem resistência, esse vírus vai fazer parte agora do seu DNA, ele vai inserir o material genético dele dentro da célula, dentro do material genético da célula ali, né? Vai mudar o DNA da célula e vai fazer com que a célula agora entenda por ela mesma que ela está trabalhando normalmente. O vírus, ele faz isso. Então ele invade o material genético da célula e faz com que a célula consiga trabalhar normalmente. Porém, a célula não percebe que vai estar fazendo cópias em grande quantidade do próprio vírus. Ela é parasitada. Ela é obrigada, escravizada a produzir cópias do vírus. Olha a situação, né? E assim vai causar infecções no corpo. Vai começar a desaparecer as células de defesa, né? Os glóbulos brancos, no caso da AIDS, né? O que acontece é isso, infecta essas células, né? Aí imagina uma célula explode com milhares de cópias, né, que a célula gerou, com milhares de cópias do vírus, e cada cópia dessa vai infectar outro glóbulo branco, que vai explodir, daqui a pouco não tem mais nenhuma célula de defesa, e o corpo fica exposto, né, aos agentes estranhos, às doenças externas. E assim a pessoa começa a sofrer com doenças oportunistas. Esse é só um exemplo, né, de doenças causadas por vírus, o HIV, né, síndrome da imunodeficiência adquirida. No caso, quando começa a acontecer os sintomas, a pessoa é considerada aidético, né, está com AIDS. Voltando aqui à nossa leitura, gente, temos aqui um exemplo de um bacteriófago e aqui de um vírus envelopado. Aqui temos um vírus nu, certo? Sem envelope, e aqui com envelope. O que é um envelope, professor? Envelope é essa estrutura aqui, ó, que reveste o material genético. Ó, o material genético está aqui dentro. Essas duas fitinhas aqui, ó, RNA, ácido ribonucleico. E aqui
Mesma coisa, tem uma camada de proteína que protege o material genético que está no núcleo. Não seria núcleo, né? Seria uma cápsula aqui, né, com informações genéticas contidas no interior. Não se chama núcleo em vírus. Mas eles possuem aqui bem reservado, bem guardado material genético. Toda forma que quer se replicar, se propagar, tem que ter um material genético. O material genético, gente, leva as informações para ele, né, fazer cópia dele mesmo ou se desenvolver, né, até porque a célula por si só ela tem o DNA que carrega todas as informações para passar para as próximas gerações, para os filhos. Os vírus também carregam, só que os vírus eles sofrem mutações. Não é à toa que todo ano aí, por exemplo, o vírus na gripe tem que se tomar uma nova vacina, né, para conter o vírus, porque ele sofre mutação, porque ele se sente encurralado, ele tem que mudar a sua estrutura para o medicamento, no caso a vacina, não fazer efeito. Para o nosso corpo, né, não conseguir detectar as suas partículas invasoras dentro do nosso corpo, né? Então, a vacina nada mais é do que isso, né? Ativa o sistema imunológico para identificar o vírus. Então, ele sofre modificação constante para passar despercebido dentro do corpo humano. Não só no corpo humano, mas em outras estruturas. Gente, uma observação que eu vou fazer aqui para vocês agora. Os vírus são específicos. Tem vírus que infecta apenas animais, apenas vegetais, apenas bactéria. Mostrei para vocês ali um bacteriófago. É um vírus que infecta apenas bactérias, né? Aí temos vírus que infectam células específicas, células do sistema imunológico, células do sistema respiratório, dentre outras, tá? Bom, gente, dando continuidade aqui ao conteúdo, vamos finalizar essa leitura e aí vou deixar já atividades para vocês estarem fazendo. Bom, a estrutura dos vírus varia muito, né? Tem muita variedade. Da mais simples, né? Deixa eu colocar aqui em tela para vocês o material. Vamos lá. A estrutura dos vírus varia muito. Os mais simples são formados apenas por cápsulas proteicas que envolvem o material genético. Outros apresentam cápsulas de proteínas que envolvem, né, a estrutura interna. Outros que possuem, né, um envoltório externo. Outros que são formados por membranas que se assemelham à membrana plasmática, né? É uma estrutura que protege o vírus, não é membrana plasmática. Ele tem um material genético na parte interna, então ele tem que proteger isso. Observe aqui um vírus desnudo, né? Um bacteriófago, e aqui do lado um vírus envelopado. Ele possui essa estrutura para proteger o material genético. Bom, então já fiz a leitura que vou mostrar aqui para vocês agora. Isso aqui é só uma esquematização do vírus, gente. Esse vírus aqui, ele consegue infectar células bacterianas. Já esse outro vírus consegue infectar outros tipos de células, seja ela animal ou vegetal, certo? Isso aqui é uma representação esquemática. O vírus em si é muito reduzido, muito pequeno. Só consegue ser visualizado em microscópio eletrônico. Nem o microscópio da escola consegue visualizar essas estruturas, tão pequenas que elas são. Bom, deixo aqui para vocês algumas atividades, talvez eu estaria colocando outras também para auxiliar. Vou fazer a leitura prévia, né, para facilitar o entendimento. Número 1. Quais as características básicas para ser considerado ser vivo? Já fiz a leitura, já contextualizei com vocês quais são as estruturas para ser considerado ser vivo. Vírus é um ser vivo? Sim ou não? Por quê? Então você vai ter que justificar também. Os vírus podem ser considerados seres vivos? Justifique sua resposta, né? Essa pergunta aqui já está relacionada à anterior. Quais são as características básicas para ser considerado um ser vivo? Questão 1. Agora, número 2. Os vírus podem ser considerados um ser vivo? Justifique sua resposta. Por quê que eles podem ser considerados ou não? Então, você vai responder, né, de acordo com sua leitura e interpretação do vídeo, né, e do material que eu estarei mandando. Número 3. Descreva os dois tipos de vírus tratados nessa atividade. Mostramos aqui vários tipos de vírus, gente. Mostramos o vírus envelopado e não envelopado, que é o bacteriófago. E falamos também de algumas doenças que eles conseguem, né, causar em vários tipos de estruturas vivas, seja ela animal ou vegetal. Gripe, por exemplo, é o tipo de vírus mais comum que existe. Então, vocês podem estar citando aí algumas doenças, inclusive. Número 5. Explique como os vírus se reproduzem, exemplifique. Gente, será que eles se reproduzem ou eles se replicam? Eu contextualizei isso aqui, tá? Reprodução em si, né, tem várias características ali para ser uma reprodução. Tem a reprodução sexuada, no caso do ser humano, a troca de gameto. O vírus faz isso? Como é que ele age para fazer cópia de si mesmo? Fiz a explicação e temos também na leitura essa resposta. A número 6.
Faça um desenho em cores, esquematizado, com setas, né, com o nome das estruturas, dos dois tipos de vírus abordados nessa atividade. Então, vimos ali um vírus envelopado e um vírus bacteriófago, não envelopado. Então, vocês vão estar reproduzindo a estrutura desses vírus no caderno e colocando setinhas ali com o nome de cada estrutura, né, que é fundamental, é importante a gente sair do 6º ano sabendo como é que o vírus parasita uma célula, bem como as suas estruturas. Aqui estão as referências. Pessoal, continue em casa, tá? Na quarentena, tomando os devidos cuidados e, quem sabe, em breve a gente retorne às aulas. O material de ciência para essa semana seria esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, na plataforma online, certo? Gente, se cuidem. Até a próxima aula.